Bom dia, professor Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável. A gente vai estar falando sobre os atomistas, né? Os chamados pensadores pré-socráticos que vão defender a visão atomista, Leucipo e Demócrito, certo? Os dois. Do primeiro, né? A gente sabe muito pouca coisa, só sobrou um fragmento. E ali ele vai estar apresentando uma visão determinista do mundo, né? Ou seja, que existem leis e essas leis elas vão se aplicar, né, não apenas à natureza, mas também, de certa forma, à moral, certo? E à sociedade. Tá? Isso é importante dizer porque normalmente é muito comum você ver pessoas que defendem que o mundo é composto apenas de átomos, né, e estariam defendendo que o mundo tem como origem um nada, certo? É uma acusação que existe aos atomistas desde a antiguidade, tá? É muito antiga essa acusação, o que não se verifica na filosofia, na proposta deles. Tá? Então não é assim que funciona, tá? Até porque esses atomistas em particular eles não entendem a ideia de nada. A noção de nada é algo que não está presente na filosofia grega, pelo menos nos pré-socráticos. Essa ideia não está presente, não se concebe a ideia de nada. É uma ideia que é inconcebível, inclusive, né? A gente falou dos pitagóricos, uma coisa que não era concebível no sistema numérico dos pitagóricos era a questão do zero, não tinha isso não era possível, tá? De se pensar. Tudo bem? Então, é importante para iniciar essa conversa entender que esses autores, né, esses dois autores, eles têm um conceito de átomo que não é igual, né, não é a mesma coisa que nós entendemos pela palavra átomo, há um sentido, um significado diferente. Quando nós usamos o termo átomo hoje na ciência, em química principalmente, você está falando de uma partícula que é muito pequena, mas que não é necessariamente a menor, certo? Hoje nós sabemos que dentro da partícula que nós chamamos de átomo, ela tem, né, basicamente outras partículas menores, tá? Que vocês vão aprender lá em física, em química. Você vai estar vendo, por exemplo, os elétrons, os prótons, os nêutrons e entre outras, tá? Dá para dividir além disso também, tá? Quando esses autores eles falavam de átomos, eles estavam respondendo novamente a questão do Parmênides, a questão da como que eu consigo não permitir que a divisão vá ao infinito. Então é a mesma questão que nós vimos na aula anterior, né? Que a gente estava conversando, que os chamados pluralistas, né? Só que agora são os atomistas, certo? Eles vão tentar responder a mesma questão do Parmênides de impedir a divisão ao infinito, certo? Que era apontado no poema de Parmênides. Então, esses autores, é importante dizer que uma coisa que é interessante vocês verificarem é que a maioria dos fragmentos que sobraram desses autores são éticos, certo? Isso é importante por quê? Porque normalmente, como a gente conversou lá no início, o termo pré-socrático, certo? É um termo que foi cunhado, que foi produzido, digamos assim, a partir de uma certa influência da leitura do Aristóteles, tá? E essa ideia de pré-socrático basicamente coloca que a grande importância, a grande contribuição desses autores é sempre do ponto de vista da questão da origem da physis, tá? Que nós traduzimos por natureza. A gente já conversou sobre o termo physis, que o termo physis para os gregos é muito mais compõe-se de coisas que nós não colocamos no termo natureza, certo? E basicamente essa leitura normalmente ela deixa de lado que esses autores eles têm como preocupação também a ética, certo? Então o Demócrito ele basicamente está muito mais preocupado com a questão ética e ele se preocupa com a questão da física também, mas está muito mais preocupado com a questão ética. E a teoria básica desses autores é a seguinte: olha, o mundo, como nós estamos vendo aqui, se você for dividindo ele, você vai chegar em algo que é indivisível, algo que não pode ser dividido, certo? E isso se chamaria-se átomo, certo? Átomo em grego é não divisível, certo? Indivisível, é nesse sentido que eles usam o termo. Então é uma argumentação metafísica, apesar que tem elementos empíricos. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa morrer, certo? E você vê que ela vai desaparecendo, você percebe que há uma diluição, certo? Dos componentes daquela pessoa. E dessa ideia surgiu a ideia de que, olha,
o mundo como nós estamos vendo nada mais é do que composto de átomos. Esses átomos semelhantes se juntam e quando eles têm um determinado período de vida, eles basicamente, alguma coisa desaparece, alguma coisa morre, esses átomos eles vão se diluir, eles vão desaparecer. Ou seja, as coisas que os átomos formam, certo, são finitas, mas os próprios átomos não são, certo, finitos, eles são infinitos. Eles, é como se fosse, imagine, por exemplo, um Lego, certo, onde você monta uma determinada construção com as peças e quando você não quer mais aquilo, você desmonta, certo? E as peças continuam ali existindo, mas aquela coisa que você construiu desapareceu. Tá? E se você ouvir algum barulho aqui, desculpa, é a minha gata, tá? A gata da minha esposa que está aqui, a Sherry, tá bom? Peço desculpas. Então o que acontece? Nessa percepção, certo? Esses autores vão tentar apresentar como que funciona não apenas a physis, que é essa explicação, mas também como que funciona a cidade e a educação e a moral. Então são autores que eles não estão restritos, certo, à questão propriamente da physis, mas eles falam de uma visão muito mais geral das coisas, tá? Que na verdade é a grande preocupação que vai ter na filosofia pré-socrática. De certa forma, a filosofia pré-socrática ela vai acabar desbocando, ela vai acabar levando ao pensamento ético. Ou seja, esses autores eles estudam, uma parte desses autores estudam o mundo, como ele funciona, tentando apresentar como que a sociedade deve se organizar, como que as pessoas devem se comportar. Existe uma ligação entre as duas coisas. Tá bom, gente? Então, com o que eles vão estar falando, então? É importante, antes de uma ressalva. Esses pensadores, o atomismo, ele não vai ser muito adotado durante a antiguidade e o período feudal, certo? Por quê? Porque o atomismo, certo, ele tinha, como eu falei para vocês, ele tinha uma certa relação com a experiência, tinha uma formulação com a experiência, sim, mas ele tinha muita dificuldade para explicar determinadas coisas, certo? E isso acabava fazendo que saltos lógicos. Então, por exemplo, quando desaparece um determinado objeto, certo? E eles falavam de declinação dos átomos, certo? Os átomos tipo, como caíam, era algo que era muito difícil de você demonstrar de forma argumentativa, certo? E isso acabou afastando muita gente da visão dos atomistas. Então essa visão dos atomistas, né, desses autores, ela vai deixar ser relegada de certa forma por muito tempo. E a posição que vai ser mais assumida é aquela que nós vimos, né, com o Empédocles, certo? Que vai acabar gerando o que nós chamamos, né, dos estados da química, o estado líquido, o estado gasoso, certo? O estado sólido. Essa visão vai, por muito tempo, ela vai estar contrária à visão atomista. Tá? Elas vão ser duas posições que vão estar, de certa forma, concorrendo uma com a outra, e quem vai vencer vai ser essa visão do Empédocles, enquanto a visão dos atomistas vai ser deixada de lado, só vai voltar no período moderno, com o avanço de tecnologias, que vai possibilitar uma nova formulação da ideia do átomo. Tudo bem? Dito isso, então, como que o autor concebe, né, o homem? Né? Ele vai dizer que o homem também ele é formado de átomos, só que o homem tem um tipo de átomo, certo? Que é um átomo específico que forma a alma. A alma também é feita de átomos, e a alma, certo, para esse autor, ela não é infinita. Ou seja, nós temos um corpo, nós temos uma alma, mas é muito parecida essa ideia de alma com a visão dos pitagóricos, como se fosse uma roupa, certo? Você usa, certo? E aí desaparece. Só que nessa visão aqui não tem a ideia de reencarnação como tinha nos pitagóricos. E qual que é o grande argumento dele, né, para essa visão? É que o Demócrito, principalmente, ele vai apresentar que um dos grandes problemas que os homens têm, e isso está ligado a essa visão da teoria dele, é o medo da morte.